Está escrito: ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem? Lucas 11, versículo 13. Amigos, não é por qualquer restrição da parte de Deus que as suas bênçãos espirituais não recaem abundantemente sobre a sua igreja. Na verdade, como diz o Espírito de Profecia, se todos nós estivéssemos dispostos, todos seríamos cheios do Espírito Santo, pois Deus está muito mais interessado em nos dar o seu Espírito do que os pais estão dispostos a dar boas dádivas aos seus filhos. E Deus em nenhum momento fechou as comportas celestiais da chuva temporã, dizendo que somente quando vier a chuva serôdia que a sua igreja poderá ter poder. Na verdade, toda a força da chuva temporã, do Espírito de Deus para transformar o caráter dos crentes está amplamente à nossa disposição desde o dia do Pentecostes. E é verdade que o Senhor fará grandes maravilhas em nosso meio através do seu remanescente no tempo da última chuva. Mas, mesmo antes da chuva serôdia, nós deveríamos estar desfrutando muito mais do poder do Espírito Santo do que estamos desfrutando hoje. Então, por que não temos recebido mais do poder de Deus? E por que a chuva serôdia, meus amigos, está demorando tanto para ser derramada? Será que Deus tem uma espécie de um relógio dessa bênção? E somente quando chegar a hora certa, Ele vai derramar o seu Espírito? Ou será que o problema está em nós mesmos? Diz o Espírito de Profecia: o grande derramamento do Espírito de Deus, o qual ilumina a terra com toda a sua glória, não ocorrerá sem que tenhamos um povo esclarecido, que conheça por experiência o que representa ser cooperador de Deus. Quando tivermos uma consagração completa, de todo o coração ao serviço de Cristo, Deus reconhecerá esse fato mediante um derramamento sem medida do seu Espírito. Mas isso não acontecerá enquanto a maior parte dos membros da igreja não forem cooperadores de Deus. Serviço Cristão, página 253. Amigos, as promessas de Deus sempre têm alguma condição para que possamos recebê-las. E sendo assim, será que uma das maiores promessas, a chuva serôdia, não teria condições especiais para ser concedida? Bom, conforme o texto que eu acabei de citar, o grande derramamento do Espírito não virá enquanto Deus não tiver um povo realmente esclarecido no tocante à verdade para esses últimos dias. E também um povo que realmente sabe o que é cooperar com Deus no trabalho de salvar almas. Bom, no livro Primeiros Escritos, o Espírito de Profecia relata uma visão na qual um anjo havia sido enviado para dar ordem aos 4 anjos do Apocalipse capítulo 7, a fim de soltarem os 4 ventos das contendas. Contudo, saindo o anjo da presença de Deus, nos é relatado que Jesus apresenta as suas mãos feridas diante do Pai e roga-lhe dizendo: meu sangue, meu sangue, meu sangue. Então, o Pai diz para impedirem o anjo que estava vindo com a missão de dar ordem para que os 4 ventos fossem soltos, pelo fato de que, ao Jesus contemplar a igreja, ela não estava pronta. E para que então muitos dos membros da igreja não perecessem, Jesus fez esse comovente clamor diante do Pai. Irmãos, antes que os juízos finais de Deus caiam sobre esta terra, vai haver entre o povo de Deus um avivamento da primitiva piedade, tal como houve no tempo dos apóstolos. Mas até quando Jesus intercederá junto ao Pai pedindo que os seus juízos sejam por mais tempo restringidos para que os remanescentes estejam preparados para a chuva serôdia? Veja, em Gênesis 5, versículo 24, nos é dito que andou Enoque com Deus e já não era porque Deus o tomou para si. Bom, Enoque era um homem cheio do Espírito Santo e ele era esclarecido com relação à verdade para o seu tempo, pois no livro Patriarcas e Profetas lemos que Deus, de maneira especial, revelava os seus planos para Enoque.
E ali também lemos que Enoque sabia o que era cooperar com Deus na salvação de almas, pois, embora ele passasse a maior parte da sua vida isolado no campo com a sua família, de quando em quando ele visitava as cidades a fim de advertir os seus moradores e chamá-los ao arrependimento. E nesse mesmo livro, nos é dito que a comunhão de Enoque com Deus e a porção do Espírito a qual ele recebia eram tão grandes, que ao se apresentar para os ouvintes, uma luz cercava-lhe o rosto. Diz o Espírito de Profecia: deveis agradar a Deus em cada aspecto da formação do vosso caráter. Isso podeis fazer porque Enoque lhe agradou, embora vivesse num século degenerado. E há Enoques em nosso tempo. Parábolas de Jesus, página 332. Amigos, Jesus voltará para ressuscitar o seu povo e para transladar os Enoques que estiverem vivos naquele dia. E embora hoje exista Enoques entre nós, o Senhor ainda está refreando os ventos da contenda para que muitos outros possam desenvolver um caráter semelhante ao daquele servo de Deus que foi transladado sem experimentar a morte. E se queremos receber a chuva serôdia e sermos também transladados, devemos reconhecer os nossos pecados e, além de pedirmos perdão por causa deles, devemos implorar que o Senhor nos limpe de toda a contaminação moral as quais nós herdamos ou as que cultivamos em nossa vida. Também, cada um de nós deve estar consciente da nossa própria necessidade espiritual e devemos esvaziar o nosso coração de toda a mancha, a fim de que ele esteja purificado para a habitação plena do Espírito Santo. E da mesma forma que pela confissão, pelo abandono do pecado, por meio de fervorosa oração e da entrega pessoal a Deus, os discípulos se prepararam para a descida do Espírito Santo no dia do Pentecostes, devemos nós fazer o mesmo para podermos receber o Espírito Santo como chuva serôdia nesses últimos dias, meus amigos. Está escrito: e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Joel 2, versículos 28 e 29. Bom, no contexto desses dois versículos do livro de Joel, vemos o povo de Deus se reunindo, não para se entreterem, nem para falarem mal dos irmãos e das irmãs, mas para orar, chorar e clamar diante de Deus com sincero arrependimento. Amigos, muitas coisas dentro e fora da igreja estão roubando a nossa atenção daquilo que realmente é importante. E, sem percebermos, estamos criando uma espécie de direita e de esquerda partidárias dentro do povo do Senhor. Contudo, Deus não precisa de políticos espirituais, mas Ele precisa de Enoques. Por isso, qualquer assunto que desvie o nosso foco da santificação em Cristo, ainda que tal assunto seja importante, ele deve ser colocado sempre abaixo daquilo que realmente é essencial para nós: o batismo do Espírito Santo e o aperfeiçoamento do nosso caráter, a fim de verdadeiramente apresentarmos ao mundo como é a pessoa de Jesus Cristo. Veja, fazem poucos dias que eu postei um vídeo falando a respeito da perseguição dos cristãos no Afeganistão. E em poucas horas haviam mais de 10 mil visualizações. E, sem dúvida, esse é, sim, um assunto importante. E certamente devemos orar pelos nossos irmãos que estão vivendo nesse momento tão difícil naquele país. Contudo, os assuntos, não apenas neste canal, mas em todos os canais da internet que mais devem chamar a nossa atenção, são o assunto do batismo do Espírito Santo e a construção de um caráter verdadeiramente cristão. Pois se entendermos sobre isso e se buscarmos essas bênçãos, logo estaremos preparados para receber a chuva serôdia do Espírito Santo e então o Evangelho será pregado em todo o mundo. Jesus voltará e os nossos irmãos no Afeganistão estarão para sempre libertos do poder do Talibã e nós estaremos para sempre libertos deste mundo.
Portanto, meus amigos, façamos do batismo do Espírito Santo algo realmente essencial em nossas vidas. Bom, ficamos por aqui, meus amigos. Um grande abraço a todos vocês e fiquem sob a paz de Cristo.